Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira tem um título Uma Só Carne, modelo para o casamento. Essas duas frases, irmãos, uma só carne e o modelo para o casamento, demonstra-se que antes existia só Adão. Um período de tempo, não sabemos quantos minutos ou quantas horas, mas ambos foram criados no sexto dia. Adão vivia sozinho. O texto sagrado fala que ele, ao dar os nomes aos animais, viu que ele não tinha ninguém que pudesse auxiliá-lo. Aqui no capítulo 2, e o verso 20, diz assim: deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Ele deu nome aos animais, mas ele ainda continuava sozinho. É nesse aspecto que o verso que antecede, o verso 18, diz assim: e disse Deus, não é bom que o homem esteja sozinho. Preste atenção, esteja sozinho. Quando nós entramos no verso 24, que diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, claro, Adão e Eva não tinham pais terrenos. E considerando que eles não tinham, essa afirmação, ela é como que uma afirmação profética para todos os filhos de Deus, hoje. Deus disse isso para Adão, não foi Adão que disse isso, ou foi Moisés. Deus disse muito claro, por isso que fala assim, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Essa frase, embora seja decorrente ao que Adão fala da exclamação da sua esposa, Eva, não foi a fala de Adão, mas é Deus que descreve isso. Quando o capítulo 5 de Efésios, o verso 31, Paulo repete essa frase, agora eu quero que você entenda o seguinte: o homem antes vivia só, tá? Ele passou a ter uma companheira que era, por sinal, parte dele. Então, uma parte dele foi retirada quando Deus criou Eva. Quando ambos voltam-se e se relacionam, e aí eu falo em relacionamento em todos os sentidos, não só o aspecto sexual, ele volta a ser um. Por isso que Paulo fala lá que aquele que ama a sua própria carne, ele não a maltrata. Quem se ama não causa dor. Nunca deve deixar de considerar que a mulher é uma parte do homem. Deus o fez assim. Dessa maneira, ela deve de fato ser, como já falei nesses dias, respeitada, amada, compreendida, cuidada. Quando eu encontro essa referência aqui e o desligamento que há entre o pai e a mãe para se unir, mostra-se que, quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só, Deus não criou o ser humano para viver sozinho. Ele tem a sua comunidade familiar, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Quando ele se desliga, é para se ligar novamente. Desliga-se do pai e da mãe e se liga a uma esposa e se mantém lá. Essa ligação ela deve ser vitalícia. Essa ligação deve ser ininterrupta. E eu falei essa semana para vocês que, assim como Cristo tem uma relação íntima com a igreja, ele quer que essa relação seja de igual forma entre marido e mulher. Ambos se tornem um. Deus não se divorcia da sua igreja. Deus não trai a sua igreja. A igreja que trai ao próprio Cristo. Mas ela ainda assim, lembre-se da história de Oséias e Gomer, quando ele manda se relacionar com a mulher adúltera, aí ele fala a mesma coisa: assim o meu povo Israel adulterou, assim o meu povo Israel procuraram outros amantes, procuraram viver outra vida, mas eu as amo. Então quer dizer, Deus mostra que a relação entre ele e a igreja é vitalícia. A mesma coisa deve ser entre o homem e a mulher. É lógico, quando há uma quebra de princípios, e aqui eu falo do adultério, da traição, então há uma ruptura entre aquilo que Deus criou. Mas o texto sagrado é claro: deixará o homem e se unirá. Então ele tem uma família, deixa de ter aquela família no tocante a um desligamento para morar agora com outra pessoa, viver uma vida com uma outra pessoa, mas continuar uma vida de relacionamento. Deus, irmãos, ele é um Deus dos relacionamentos. É tanto que eu vou mais uma vez frisar a lição de escola sabatina de Efésios de 2005, olha. Efésios, o evangelho dos relacionamentos. É assim mesmo que essa carta deve ser vista. Uma outra coisa que merece consideração é que antes, como diz aqui, o que ocorre na história antes da declaração que o marido e mulher são uma só carne? Existia até então uma relação muito íntima entre Adão e Deus. E existia também uma relação íntima entre Adão e sua esposa quando ela veio surgir, quando ela veio a se tornar existente na vida dele. Agora, o que me chama aqui a atenção é que essa unificação ela tem toda uma
Realidade, quase que não sai. Por que eu uso essa expressão de uma forma bem mais expressiva, bem mais abrangente? Porque aqui envolve não só a unidade sexual, como também a unidade emocional, espiritual e também um relacionamento íntimo entre ambos. Quando isso acontece, a questão sexual é só uma consequência, como o autor aqui da lição descreve. Então, assim, Paulo faz uso de uma relação existente entre Adão e Eva para mostrar a relação que os maridos de Efésios, como também as esposas, deveriam ter. Essa é uma relação ininterrupta, indissolúvel, na verdade é indestrutível. Deveria ser assim. Lamentavelmente não é o que acontece. Então, assim, essa expressão de unidade envolve algo que foi separado da parte de Deus, porque Deus tirou a mulher do homem, é tanto que a expressão fala assim, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão exclama isso como que um louvor de adoração a Deus, mostrando que ela é uma parte dele, e essa parte dele não deve ser de fato desfeita nunca, jamais, de forma alguma. Então, entenda o seguinte, Deus tem a igreja como sua esposa. Você tem a sua esposa como uma parte de você. Se assim sendo, ambos serão de fato uma única pessoa, embora entre dois seres. Exemplo, isso é o que dá em hebraico a expressão de echad, ou seja, unidade composta. Quando fala assim, e ambos se tornarão uma, bem, uma é um. Mas por que ambos se tornarão uma? E a expressão ali, echad, quer dizer unidade composta de duas pessoas. É a mesma expressão quando fala assim, olhe, ouça o Israel, vosso Deus é único, Senhor. Poxa, como assim único Senhor? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mesma coisa, unidade composta. Então, quando Deus fala que Adão e Eva são echad, são unidade, é a unidade composta de duas pessoas. Ambos se tornam uma única pessoa. Diferente do que Abraão é dito, né? Quando Deus chega para Abraão e pede a ele o seu filho. Pega o teu filho, o teu único. O único ali é Yashid, unidade absoluta, de uma pessoa só. Porém, Adão e Eva é a expressão que são dois, mas são um. Deus tirou um do outro. Se houvesse essa compreensão de que a pessoa que está com você é uma parte sua, com certeza o casamento seria bem diferente. A forma de relacionar-se seria bem diferente. O convívio seria bem diferente. Que Deus, portanto, nos ajude a sermos uma unidade echad entre eu e a esposa, entre você e a sua esposa. Unidade composta é um composto de duas pessoas. Vamos orar. Querido Pai Celestial, assim como tu pedes, Senhor, para ser uma pessoa em nós, ou melhor dizendo, o Senhor quer ser um conosco, como tu diz que o teu nome é Emmanuel, Deus conosco, aquele que se importa em estar com a nossa presença, aquele que se importa em estar se relacionando bem conosco. Por favor, Pai, nos ajuda a respeitar as esposas, os esposos, para que de tal forma possamos ser uma no Senhor, ser uma pessoa no Senhor, que te enalteça, que te honre e que, acima de tudo, enobreça a tua pessoa nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito. Dá-nos um dia de paz e nos perdoa, Senhor, os pecados e nos faz entender a tua vontade de acordo com a tua palavra. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.